Agora sim, saudações tenereiros e tenereiras, irmãos motociclistas que seguem meus canal, né? Seguem meu canal aqui, estão assistindo os vídeos, estão comentando, nem tenerê tem, nem XT, mas estão sempre por aqui. Eu agradeço a todos, tenereiros e não tenereiros, que estão por aqui. Eu espero de alguma forma poder ajudar e poder ajudar mesmo de alguma forma, né? Esse é o meu objetivo de estar por aqui, motivos esses que eu já falei em outros vídeos, outro vídeo, creio eu, acho que uns 10 vídeos que eu falo demais, né? Mas hoje é sexta-feira, eu fui gravar um vídeo agora, eu já vou aproveitar a banguela para gravar o vídeo de sábado, que é amanhã, até porque eu vou precisar da moto, tá chovendo muito, se eu sair eu for botar ela aqui, tá cheio de lama, os cambal. Eu não sou muito de lavar a moto não, eu quero que ela esteja funcionando bem. Agora limpa, eu me importo, limpar para sujar de novo, eu não estou sendo besta não. Mas, bora lá, né? Deixa eu aproveitar aqui a banguela para gravar esse vídeo comentando as perguntas que eu recebo, ok? Bora lá, ó. Tem algum jeito de baixar a traseira para tirar um pouco a altura da moto? Coisa de 3 a 5 centímetros. No caso, a moto que o irmão se refere é a Teneré, né? Sim, tem como baixar um pouco a Teneré, mas para você baixar a Teneré, baixar ela um pouco mais, tem duas opções aqui. Baixar um pouco ali na frente, baixando a mesa, levantando o amortecedor, só que um pouquinho, porque bate no guidão. Para baixar mais à frente, você tem que colocar os Rise, não sei o nomezinho, aqui na frente, né? Que pega do guidão para o avanço. Então você coloca um mais alto, coloca o guidão mais alto, levanta mais a suspensão nessa parte aqui. Então você consegue baixar a suspensão aí uns 8 centímetros, mais ou menos. Já na parte traseira, para baixar ela, é um pouco complicado. Por quê? A suspensão ela é fixa, não tem como modular. Eu acho que em algumas motos novas, o link da balança aqui embaixo é no formato. Se você desmontar e você inverter ele, aí dá para a moto subir. Se ela tiver baixa, tem como você subir. Se ela tiver alta, tem como você baixar, né? Mexendo no link, certo? No caso das Teneré, o link dela é de um jeito só e acabou-se. Então, o que dá para se fazer? No próprio amortecedor, em cima, tem algumas regulagens, certo? Deixa eu pegar um aqui bem ligeirinho. Tá na mão, ó. No amortecedor das Tenerés, aqui tem uma regulagem que é de rosca, na qual você ajustando aqui, ela ou sobe, comprime mais a mola, no que comprime a mola, levanta mais a moto, certo? No que você folga mais essa partezinha aqui, descomprime a mola e a moto baixa mais. Tem outra alternativa aqui em cima. Aqui em cima, originalmente, são 3 ranhuras, 3 valas, 3 vincos, aonde você consegue ajustar essa peça aqui, ó. Essas duas peças através desse anel. Você consegue, se você botar aqui, originalmente são 3 vincos, certo? Mas aqui tem mais 2, porque alguém mandou fazer esses outros 2, ok? Então, se você coloca ele aqui em cima, você vai descomprimir mais a mola, certo? Fazendo com que a moto baixe mais um pouco. Em compensação, a moto vai ficar muito macia, que é uma característica da Teneré, tanto aqui embaixo como aqui em cima. Se você baixar mais aqui o ajuste, e se aqui você subir mais o ajuste, vai descomprimir a moto, quando você sobe nela, ela baixa muito, ela afunda muito. Em compensação, fica horrível para pilotar, a moto fica muito macia, principalmente na hora de acelerar e na hora de frear, certo? E dependendo se o terreno for esburacado, tiver uma velocidade maior, a moto, mesmo ela estando com gás, a pressão do gás, mesmo estando com óleo em boas condições, e na calibragem e na medida correta, quando você passa numa buraqueira, ela trabalha muito. Então chega um ponto que a frente começa a ficar descontrolada e a traseira também, ao ponto de até o motociclista cair. Caso você descomprima a mola, baixando aqui, levantando aqui, né? A moto baixa, ela fica muito instável, muito macia.
Tem a outra opção, que se você aperta esse aqui, essa regulagem para cima, coloca ela para cima, ela vai comprimir mais a mola. E nesse caso aqui dessas ranhuras, se ela está em cima, a moto está mais baixa, e você baixa nessas ranhuras ou nas 3 originais, ou em mais 1, 2 ou 3 a mais que sejam feitas. Se você baixar, vai comprimir mais a mola, certo? Quando você comprime mais a moto levanta mais um pouco, então ela vai ficar um pouquinho mais alta, certo? Mesmo assim ela ainda vai ficar afundando, que é uma característica da Teneré 600, a suspensão ser macia, o amortecedor, mesmo estando com a calibragem do gás na pressão correta e mesmo estando com a quantidade de óleo, a medida de óleo na quantidade correta, ela e a mola muito comprimida, é uma característica da Teneré, aí dá uma balançada quando você passa na buraqueira e também dá uma afundada quando você sobe nela, certo? Então ela afunda bem mais com a mola mais descomprimida, ela afunda menos, mais afunda com a mola comprimida. Em compensação, a mola mais comprimida vai dar um pouco mais de estabilidade em terrenos irregulares com alta velocidade, e ela menos comprimida vai dar muita instabilidade em terrenos irregulares que você passa com velocidade. Quando você comprime mais a mola, quando você troca a mola, quando você troca o amortecedor, coloca outro, a moto, a Teneré, ela fica mais dura, ela fica mais rígida. Em compensação, ela sobe mais. Para nós baixinhos é horrível, mas ela permite uma melhor pilotagem, permite melhor uma aceleração, permite melhor você passar mais rápido na buraqueira, já que a moto ela não vai ficar muito molenga, ela vai ficar mais estável. Então tem essa diferença, mas para baixar sim, tem a opção de baixar um pouquinho, mas você descomprimindo a mola, mas em compensação uma moto vai ficar pior do que já é, que ela não tem um amortecedor muito bom. Por isso que eu digo que eu falo demais, mas vamos lá, eu tiro um print das conversas, das conversas aqui, e daí eu vou lendo, sabe? Vou lá nos vídeos. Parabéns, Guga, pelos vídeos. Aprendo cada vez mais. Eu aprendo muito mais. Eu tenho aprendido muito mais depois que eu criei o canal sobre Teneré do que eu acredito que eu tenho ensinado. Eu tenho aprendido muito com as experiências do pessoal e muitas eu relato aqui. Isso é bom, eu me vejo como um intermediador de vários tenereiros no Brasil e xtezeiros também, certo? Eu me vejo eu tenho um intermédio que eu falei agora, esqueci. Entre vários tenereiros do Brasil, eu pego o conhecimento deles para jogar para um que está lá no Tocantins. Eu recebo de vários para um que está lá em São Paulo. Eu recebo de vários para um que está lá em Natal. Eu recebo de vários que estejam lá no Pernambuco. Então, assim, eu vou aprendendo e vou repassando. Isso tem sido muito gratificante para mim, sabe? E eu sempre digo, aconteceu com tal amigo, em tal canto, aconteceu isso. Se tu ele conseguiu a solução assim. E a pessoa vai se ajudando, né? Então, todos vão se ajudando, todos podem ganhar, e eu quero ser esse intermediador entre todos, no intuito não de me engrandecer, mas de contribuir, né, para manter as motos rodando. Sim, eu disse aqui que parabéns, Guga, pelos vídeos, aprendo cada vez mais. Se você puder me dar uma dica de bateria para a XT600, agradeço. Comprei uma de 9 amperes, mas estou com a impressão que é fraca. Abraço e se cuida. Muito obrigado, irmão. Bateria de 9 amperes para a XT600. No manual diz que a bateria da XT600 é de 9 amperes, né? Ela tem um sistema de TCI que o magneto é menor, a bobina do estator é menor. Ela tem um TCI que tem um funcionamento, digamos, melhor do que o da Teneré, né? Ela não tem as duas bobinas que geram energia para o CDI. Então, com isso, a partida da XT é bem mais suave do que a partida da Teneré, né? Que tem essas bobinas extras para gerar energia para o CDI, que tem um magneto maior, né? Que dificulta um pouco também na partida, deixa a partida mais pesada. O motor de partida é mesmo, o sistema de funcionamento é o mesmo, né? Mas tem essa facilidade. Então, assim, originalmente a da XT é de 9 amperes, então assim, pela lógica dá para atender. O que vai diferenciar a de 9 amperes boa, a de 9 amperes ruim, creio eu que é o CCA, certo? O CCA dela, que é aquela medida de potência, quando você
a bateria, essa minha bateria aqui é uma Motobate de 15 amperes e ela tem um CCA de 210. Então assim, ela tem muita potência, né, para movimentar, para girar o motor de partida. Mas tem bateria de 15 amperes, igual essa minha, que ela bateria de 15 amperes também, né, que o CCA dela é menor, é de 150. Então são todas, tanto essa minha Motobate como outras são de 15 amperes, mas a minha CCA de 220, de 210 e outra CCA de 150. Então olha a diferença que já tem aí, né? A qualidade também da bateria influencia muito. Então assim, e vê a questão dos tamanhos da bateria. A bateria da Teneré é maior, a bateria da XT é menor. Então tem essas questões. Então, bem, eu sempre busco botar uma bateria maior do que a moto precisa. A minha é para ser de 12 amperes. Originalmente, posso estar enganado, eu coloquei de 15. Eu vou ter uma segurança maior e eu vou ter também energia suficiente para caso eu venha botar acessórios. Eu venha botar lâmpada reserva, né, para clarear a noite, não é isso? Medidor de bateria, de carga de bateria. Eu vinha colocar um GPS, eu vinha colocar um carregador para celular, eu vinha colocar um sistema de alarme. Eu com a bateria de 15 amperes, eu vou ter energia que atende à necessidade da moto, mas eu também vou ter energia que vai atender a necessidade dos componentes elétricos que eu colocar na moto. Então por isso que eu optei por ela. Optei também por um CCA mais alto, certo? Então no caso da XT, que ele está me perguntando aqui, a bateria de 9 amperes, estou com a impressão que ela está fraca, tem que ver isso, tem que ver, é de 9 amperes, mas e o CCA que tem nela, certo? É de 9 amperes, mas vamos levar em consideração, é dessas mais simples ou é de uma melhor qualidade? Para que daí você defina se a bateria é impressão sua ou se realmente a bateria ela deixa a desejar nesses detalhes. Sempre olhar o CCA da bateria. Eu vou até aproveitar o gancho da seguinte questão. Vai colocar uma bateria mais potente na moto, certo? No meu caso eu coloquei uma de 15 amperes. Veja também o retificador de voltagem. Se esse retificador de voltagem ele vai ter condições, ele vai ter capacidade, certo? Ele de carregar a bateria maior, porque digamos, originalmente a bateria da XT é de 9 amperes, o retificador de voltagem é para carregar uma bateria de 9 amperes, daí ele colocou, daí o XT0 do Teneré ele coloca uma bateria de 12 amperes, de 15 amperes, e está com o mesmo retificador. O retificador ele vai esquentar muito, ele vai trabalhar muito para carregar a bateria de 15 amperes, né? Que antes era de 9 e ele trabalhava bem. Então tem que ver isso, tem que levar em consideração a questão do retificador de voltagem na bateria para não danificar a bateria, não danificar o retificador caso bote uma bateria maior. Então, meu irmão, eu digo o seguinte aqui, veja a questão, você comprou uma bateria de 9 amperes para a sua XT, é compatível, mas veja o CCA dessa bateria, veja também a qualidade da bateria, que isso influencia na moto, né? Pronto. Vamos, se eu apagar aqui, vamos para esta outra pergunta. Eu falei agora sobre a bateria, sobre o retificador, e tem uma pergunta sobre o retificador, que eu já tirei o print, eu sei, né? Saudações, Guga. Você pode me tirar uma dúvida sobre retentor do balanceiro, o lado correto dele no alojamento, no bloco, né? O lado metálico virado para a carcaça ou para o rolamento. Eu já vi tendereiros que falam que coloca ele, a parte metálica virada para a parte de dentro do motor e a parte de borracha colocada para o lado da carcaça. Mas se você for olhar originalmente, o retentor do balanceiro, a parte metálica é para ir no bloco do motor. A parte metálica é para ir na carcaça do motor, tanto que ele já tem um desenho. E a parte onde tem aquela molinha é para ir virado para o balanceiro. Um exemplo é o pedal de câmbio, é o pedal do pinhão, é o pedal dos eixos que tem no descompressor, né? Pela lógica, veja o que? Por fora você olha, ele é tampado, mas se você olhar por dentro, ele tem aqueles lábios que tem aquela molinha que é justamente para impedir, ele dê pressão àquela molinha, e quando a pressão interna do motor, quando a pressão que está sendo gerada dentro do motor, quando ela cria pressão,
essa parte desses lábios que tem a mola gerou a pressão aqui dentro, foi descarregar no retentor, essa parte ela comprime, ela se fecha, né? Isso impedir, e junto com a pressão dessa molinha que tem, ela agarra o eixo, então impede que essa pressão que está sendo gerada dentro do motor queira forçar o retentor, gerando assim vazamento, não é isso? Que é o que funciona no retentor do balanceiro. O lado aqui ele é metálico, esse lado aqui ele tem aqueles lábios com aquela molinha que vai no eixo. Beleza, então tudo bem, vai colocar dessa metálica para a estrutura do bloco, né, do motor na carcaça, e ele vai vedar. Se eu pego o retentor do balanceiro e eu coloco ao contrário, esse é meu ponto de vista. Se eu pego o retentor do balanceiro e coloco a parte metálica virado para o balanceiro, e se eu pego a parte dos lábios do retentor, onde tem aquela molinha virada para a carcaça, o que vai acontecer? Vai gerar uma pressão dentro do motor, essa pressão vai ser descarregada no retentor. Então o retentor ele é cônico, né? Ele tem um formato cônico. O que acontece? Quando essa pressão gerada dentro do motor for jogada sobre, for comprimida, essa pressão for comprimida sobre o retentor, certo? Ele no formato com os lábios para fora, essa pressão vai gerar e vai abrir o retentor. Aquela molinha que tem segurando o retentor, ela vai abrir com a pressão que está aqui dentro, já que ela é cônica. Eu estou querendo explicar uma forma de explicar, mas vamos lá. Já que o retentor é cônico, quando essa pressão for gerada aqui dentro dele, vou fazer nessa posição. Quando a pressão for gerada dentro do motor, ele vai ser enviada para o retentor naquela parte que ela é cônica, que ela tem um anel, ela vai receber essa pressão e vai abrir, ela vai dilatar. Quando essa pressão chegar nele, que dilatar ele, vai haver vazamento de óleo, certo? Aquela molinha vai abrir, os lábios do retentor vai abrir, junto o que está no eixo, e vai ter vazamento pelo eixo, certo? Então, quando você coloca ele ao contrário, por mais que tenha pressão dentro do motor, ele vai fechar. Enquanto mais pressão ele receber, por ele ser cônico, ele vai comprimir. Junto com a mola, ele comprime e impede do óleo passar. Se for ao contrário, não. Quando ele receber a pressão, ele vai abrir e vai deixar passar vazamento. Então, assim, tanto no manual como pela lógica, simplesmente a lógica de você entender como funciona um retentor, você vê que a parte metálica vai no bloco ou na carcaça do motor, que é a mesma coisa, e a parte daquela molinha vai para o balanceiro, para que evite essa pressão gerada lá dentro, evite expandir ele, abrir e dar vazamento, né? Ele está na posição correta, quanto mais pressão ele receber, mais ele vai comprimir no eixo, impedindo que dê vazamento de óleo. Eu acho que eu expliquei, né? Isso, então, eu vou resumir aqui. O retentor do balanceiro, a parte metálica vai no bloco, a parte da molinha dos lábios vai para dentro, vai para o balanceiro. Se alguém quiser usar o contrário, eu não tenho nada contra. E se funcionar, beleza, tá bom? Não tenho nada contra quem use. Tá certo? Do lado do rolamento. Sim, aproveitei esse gancho porque é o seguinte, tem gente que coloca o rolamento, pega o rolamento do balanceiro, tira as duas capinhas de blindagem, né, aquela capa de proteção dele, tira uma, que é o que fica do lado do balanceiro, né, para dentro do bloco, e deixa a outra capa dele para o lado do retentor, para caso de vazamento, o óleo passe, né, e essa selagem que tem no rolamento evite do óleo passar, certo? Só que o óleo ele vai vir por dentro do balanceiro. Vou pegar aqui, mas pô, eu já estou faladorzinho, que é uma beleza, isso? Eu já estou conversador. Digamos que, olha aqui, digamos que aqui é o balanceiro, o óleo vai entrar por esse lado aqui e ele vai sair por esse lado. Vamos entender uma lógica. Aqui vai vir um rolamento e depois vai vir um balanceiro. Depois vai vir um retentor, então vai ficar nessa posição aqui, né? O óleo que vai entrar aqui dentro desse canal aqui dentro, que tem aqui, ó, furado, o óleo que entra aqui dentro, passa por dentro do balanceiro, uma parte ele está girando, uma parte é centrifugada por esses furos,
certo? Ela vai sair, mas vai permanecer uma parte aqui dentro. Então, o que é que vai acontecer? Esse óleo que excedeu aqui, ele vai cair no alojamento. Quem viu meu vídeo que eu postei essa semana sobre o retentor do balanceiro, vai ver que ele cai aqui, no alojamento que tem no bloco. Então, veja só, que o rolamento não está aqui, o óleo não caiu aqui, então o óleo caiu depois do retentor. Então, se o rolamento tiver com aquela capa protetora ou não, não importa, porque se o óleo passar pelo rolamento, ele vai ficar esbarrado no retentor. Eu, particularmente, quando eu monto o retentor do balanceiro, monto o rolamento e monto o balanceiro, o rolamento dele eu tiro as duas blindagens. Eu tiro as duas proteções dos dois lados e deixo o retentor do balanceiro sem as blindagens, para ele ter uma boa lubrificação. Porque o óleo que passa aqui por dentro, que sai aqui, vai derramar depois do retentor. Ou seja, tem o rolamento, tem a blindagem do rolamento, tem o retentor e tem o óleo depois. Então eu não vejo muito sentido de botar as duas blindagens. Certo? Da mesma forma, pronto, aí já veio um colega me fez uma pergunta essa semana em relação do retentor do pinhão. Se o rolamento do pinhão, o correto é colocar com a blindagem, tira a blindagem que vai para o lado das engrenagens, para o câmbio, para dentro do motor, e a blindagem do rolamento do eixo do pinhão, do lado do bloco, né, do lado do pinhão, se coloca-se com a blindagem ou não. Nesse caso, eu prefiro colocar com a blindagem no eixo do pinhão. A parte que vai para dentro do motor, eu arranco a blindagem. A parte que vai para a carcaça ou que vai para o retentor do pinhão, eu deixo com a blindagem, certo? Porque daí o óleo que está gerando, que está rodando dentro do motor, de uma certa forma ele vai para o retentor diretamente, certo? E o óleo que, por um acaso, a pressão dentro do motor for jogada do rolamento com a blindagem que for jogado para o retentor, vai ser tão pouco óleo que aquele óleo que vai ficar, ele vai dar uma boa lubrificada. Se você tem uma carcaça do motor e olha, deixa eu pegar aqui. Eu pisar no celular. Aqui é o retentor do pinhão, certo? Então assim, se você coloca o rolamento do eixo do pinhão com a blindagem do lado do eixo, vejam que vai ser bom, vai diminuir a pressão no retentor do pinhão, certo? Diminui a pressão, já que ele é um retentor muito grande. Então você vai diminuir a pressão. A quantidade de óleo que vai entrar aqui é tão pouca, certo? Que vai fazer até bem para ele. Então o retentor do balanceiro, particularmente, eu prefiro montar sem a blindagem, certo? Já o retentor do eixo do pinhão, eu prefiro montar com a blindagem. Tô dizendo? Esse vídeo hoje vai dar 10 horas, final do converseiro que eu vou aqui hoje. Espero ter falado isso. Eu aproveitei a banguela, era só do retentor, mas aproveitei a banguela para falar desse aí, já que eu recebi uma pergunta. Mas eu vou responder ela futuramente também. Valeu, mestre Guga. Muito didático. Eu enrolo demais, meu irmão. Muito obrigado pela sinceridade, mas eu enrolo demais. Minha 2VG parou de carregar a bateria. Eu coloquei uma bateria de 20 amperes. Será que queimou a bobina? Provavelmente não, porque é o seguinte, a bobina ela vai receber a tensão de 12 volts, ou ela vai receber a potência suficiente que o CDI vai mandar, ou o TCI. Então a bobina vai receber o que o CDI ou o TCI manda, ela não vai receber o que a bateria manda. Então provavelmente não queimou a bobina, por ser uma bateria de 20 amperes. Agora é muita potência para uma moto, certo? 20 amperes, mas com certeza eu acredito que não queimou a bobina pela bateria, porque a bobina vai trabalhar de acordo com o CDI ou TCI. Ou ele vai mandar aquela determinada potência e acabou. Assim eu entendo, não sei se é. Alguém comenta aí se eu estou certo ou estou errado, se tem essa capacidade. A bateria de 20 amperes ela poderia gerar algum dano no retificador de voltagem ou no motor de partida, né? Que ele vai jogar muita força. Mas eu chego já aí. Outra pergunta.
Será que queimou 20 amperes? Será que queimou a bobina? Eu creio que não. Eu descartaria essa probabilidade. Outra pergunta sobre colocar o pedal de partida. Já tenho as peças do pedal e tem um cabo que vai até o cabeçote. Não tenho a sequência de montagens. Você teria? Sim, eu tenho essa sequência de montagens. Eu tenho um manualzinho da sequência de montagem. Certo? É fácil de achar na internet. Você botar assim, ó, manual de serviço Teneré 2TY, dá para achar lá, sabe? O manual de serviço, às vezes até em preto e branco. Um diagramazinho dá para achar lá. É um pouco difícil, mas acha muito mais fácil o manual de peças. Mas dá para achar também mas eu tenho, qualquer coisa é só chamar aí que eu vou e envio essa sequência de montagem. E eu vou fazer um vídeo também mostrando o mínimo detalhe sobre isso aí, sobre torque, sobre tudo. Pronto, então ele perguntou aqui, né? Tem um cabo e se eu tenho a sequência de montagem? Tenho. Em relação do cabo, vejam só o que eu já vi. O cabo do descompressor que vai lá embaixo no pedal de partida até a tampa do cabeçote em cima, aquele cabo do descompressor, ele pode funcionar bem ruim. Eu uso sem o descompressor e minha moto liga bem. Eu já peguei a manha de ligar e eu não tenho tanta dificuldade. Mas se aquele cabo ele tiver bem regulado, sua moto vai pegar muito mais fácil com o cabo do descompressor, ela vai pegar muito bem se ela tiver ajustada, certo? Se ela tiver mal ajustada ou não tiver com a regulagem boa, é melhor usar sem, que você depois que pegar a manha, você vai conseguir ligar a moto bem com o pedal de partida sem ter o cabo do descompressor. Mas se regular bem, você liga até com a mão, fica tão suave que você liga ela com a mão. Depois que descomprimir, você liga com a mão e ela liga, tá certo? Então fique atento nesse detalhe do ajuste do cabo do descompressor. Se não tiver bem ajustado, é melhor arrancar fora e usar sem. Eu acredito que eu respondi essa já. Você comentou que usou o retificador da XT660. Comentei. Mas ela tem 5 polos e a da XT600 tem só 4 polos. Como você montou? É porque vamos entender a seguinte questão. Existe retificador de voltagem com 4 polos. Existe retificador de voltagem com 5 pinos. Vamos dizer pinos ou polos. Pinos, vamos lá. O que é que acontece? No retificador de voltagem que tem 4 pinos, certo? 3 é para receber a fiação que vem da bobina do estator. Então sai 3 fios da bobina do estator, certo? E vai para o estator. Então esses 3 fios que saem daqui vai para o estator, certo? Só que ela tem 4 pinos. E por que esse outro 4 pinos? Se 3 pinos vem da bobina do estator e esse outro 4 pinos. Esse outro pino é para ligar na bateria, que é justamente ele vai receber essa carga que vem da bobina do extrator, que vem através desses 3 fios, e esse outro fio é para ligar da bobina do estator, do retificador na bateria, para carregar a bateria. Certo? E esse retificador de voltagem, o aterramento é direto nele. Então você vai pegar o retificador de voltagem, vai conectar na moto, certo? Para fazer o contato na moto, porque quando você parafusa ele na moto, você está aterrando o retificador de voltagem, certo? Então ali você já diminui um fio. Se é para ter 5 fios, um já está aterrado direto, certo? E os outros 4 fios, 3 para receber a energia que vem do estator e um fio para carregar a bateria. Nesse caso que tem 4, né? Porque são 3 fases, um carrega a bateria e o aterramento já nele. No retificador de voltagem que tem 5 fios, 5 pinos, qual é a lógica? 3 fios desses 5, 3 fios vêm da bobina do estator e alimenta o retificador. O quarto fio, ele sai do retificador e alimenta a bateria, carrega a bateria. E esse quinto fio é o aterramento. Um desses pinos você vai ligar ele e vai aterrar. Você vai colocar um fio nele e vai aterrar na bateria, no chassi da moto. Entendeu? Então por isso que tem retificador de voltagem com 4 fios, que são 3 fases que vem da bobina do estator para alimentar o CDI, o retificador, e um vai alimentar a bateria. No que tem 5, 3 vem da bobina do retificador do estator para alimentar o retificador, um do retificador para alimentar
a bateria, carregar a bateria, e o quinto é o aterramento. Eu estou dizendo que eu enrolo demais, mas eu acredito que deu para entender, né? Então pronto, por isso que eu consegui, danou-se, peraí, por isso que eu consegui ligar o retificador de 5 fios, porque o meu eu aterrei, né? Não vou mais falar não, senão eu vou confundir tudo agora. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Que óleo que é bom para Tenere 600? Bem, que óleo é bom para Tenere 600? Existe o óleo 15W50, existe o óleo 20W50. Ambos são bons para Tenere, mas digamos que você está usando um mineral, aí você vai utilizar um óleo mineral 20W50. Se você está usando um semissintético, aí você pode usar o semissintético 20W50 ou pode utilizar o semissintético 15W50. Essa questão de óleo carburador, TCI da cinquentinha, relação de marcha, eu não gosto muito de usar não, sabe? Mas assim, essa questão do óleo é muito particular, cada um tem uma opinião. Eu, Guga, aqui, nessa minha moto eu uso o Yamalube mineral. Na minha Tenere 2 faróis, quando ela estava montada, que eu estava rodando, eu utilizava o Motul 20W50. Quando eu montar 2VG, eu quero utilizar o Motul 20W50 semissintético. 20W50 semissintético Motul. Mas nessa eu vou continuar sempre utilizando o Motul mineral. Pergunta de óleo é complicada. Tá certo? Então tem essas duas opções. Mineral ou semissintético. 20W50 ou 15W50. Somente atual. Embanando aqui. Agora eu me arrebentei. Boa noite. Essa eu já respondi já. Olá, eu tenho uma XT jogada fora. Fale sobre também de XT. Peraí. Olá, eu tenho uma XT 600 jogada fora. Fale também de XT para ver se eu animo recuperá-la. Esse vídeo hoje vai ficar bem 2 horas. É o seguinte, eu falo de Teneré porque eu tenho Teneré, eu tenho peças de Teneré, certo? Então eu ando de Teneré, eu mexo em Teneré, então eu consigo falar sobre Teneré porque eu tenho um certo conhecimento que me permite falar sobre as Tenerés. Para falar de XT, eu não me atrevo tanto, porque eu tenho um pouco conhecimento teórico da XT, certo? Da XT montada. Eu tenho um conhecimento prático da XT, porque muita coisa ela compartilha com as Tenerés. E outra que eu tenho algumas peças de XT aqui, poucas peças de XT. Então, um pouco que eu conheço de XT, seja porque eu tenho algumas poucas peças aqui de XT, seja porque ela compartilha muita coisa com as Tenerés, certo? E porque eu tenho algum conhecimento teórico. Então, para mim hoje falar de XT, eu não me atrevo. Me atreveria se eu tivesse XT, para mim mexer na XT, entender, conhecer e poder falar. Então, hoje eu falo um pouco de XT por causa disso. Eu já disse em outro vídeo que eu deixo espaço aberto para que alguém que tenha XT crie um canal no YouTube e fale só sobre o XT 600. Eu até respondo umas perguntas aqui sobre o XT, mas assim, as que eu conheço, as que eu não conheço, eu não me atrevo a responder. Tá certo? Então, me desculpe, eu não vou falar tanto de XT para lhe animar, porque eu não tenho. E interessante que muita gente já me chamou aqui no WhatsApp ou no YouTube falando que foram vender a Teneré, procuraram informações, acharam meu vídeo e desistiram de vender. Eu já recebi, eu acho que umas de 5 a 8 mensagens dessa que a galera disse. Minha Teneré, teve gente aqui que disse, minha Teneré estava parada há 5 anos. Quando eu comecei a assistir teus vídeos, eu senti vontade de botar ela para pegar. E ele, né, sem entender de mecânica, ele assistiu, foi lá, botou a moto para funcionar e está rodando a Teneré. E eu não estou mentindo não, vocês sabem disso. Quem já aconteceu isso sabe, pode até confirmar aí. Que não é mentira minha, invenção minha não, aconteceu isso já. Eu falando de Teneré, fiquei estimulando o cara que ia vender e a moto estava parada e hoje está rodando nela. Você comentou... isso aqui eu já falei agora mesmo.
Deu uma embaraçada aqui nas mensagens. Vou pro final agora. Boa noite, Guga. Gostaria de saber de você qual vela é a certa para a Tenere 2VG. Eu quero trocar a vela, pois já está na moto há uns 7 anos. Não tirei a vela ainda. Desde já agradeço. Abraço. Primeiramente, vai tirar a vela da Tenere 600. Toma muito cuidado. Arranca o tanque. Onde é encaixada a vela, dá um monte de jato de ar para sair toda a sujeira que tiver ali. Areia, galho de pau, dinheiro, certo? Lama, terra, o que tiver ali, óleo, dá um monte de jato de ar. Quando vê que está limpo o alojamento da vela, arranca ela fora. Mais outra atenção, olha que tem 2 setinhas na tampa do cabeçote. Então a setinha está ali. Quando você for, digamos, a seta está aqui. Quando for colocar a vela com soquete, jamais colocar assim, jamais colocar assim. Sempre atender a seta e para colocar a vela no canto certo. Outra coisa, sempre colocar a vela com a mão, girar um pouco. Quando ela pegar bastante rosca, aí pode usar o soquete. Para remover não, coloca o soquete, solta, gira e sai. Mas para colocar a vela, coloca com a mão, gira com a mão. Quando ela não der mais aperto, coloca o soquete 15, em média 15 newtons de torque, já dá certo. Um exemplo é o amigo Toninho de Manaus, que ele já contou aqui, que ele foi remover a vela da Tenere dele. Com um tanque no lugar, findou remoendo. Ele precisou dar um passo maior e usar uma vela do Gol. Mas bem, você perguntou a respeito da vela. Eu utilizo a vela NGK. A vela resistiva é a que eu utilizo. Não me pergunta a referência agora que eu não sei. A vela das minhas motos eu troco uma vez por ano. Fez um ano, eu arranco ela fora e boto uma nova. E eu coloco a NGK. Certo? E um detalhe importantíssimo que eu aprendi com o amigo Alisson lá de Fortaleza, certo? Eu devo isso a ele. Use vela resistiva. E o que não é vela resistiva? Ele me ensinou bem direitinho. O cara é um baita de um professor. Tem a vela NGK, que é soquete 18 para Tenere. Ela tem uma numeração nela, é preta. Aí quando você pega uma vela resistiva que você olha, a numeração dela é azul. Deixa eu pegar uma aqui que eu tenho fácil. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Ó, essa vela. Eu uso essas mesmas velas aqui, ó. NGK, certo? Ali o R. Tem um código dela aqui, não sei qual, não tá pegando bem. Mas eu utilizo essa vela. Tá vendo que a numeração dela é azul? Tem um código aqui. Eu sempre utilizo essas velas na minha moto, nunca tive problema. Então, essa velinha, segundo o Alisson, o bicho me deu uma aula. Essa vela com o nome azul é vela resistiva, ela é muito boa. Aquela que tem o nome preta, se eu não me engano, ela é indutiva. Então, eu tenho tudo notado ali. Então, sempre utilizar essa velinha do nome azul. Evitar de usar a velinha com o nome preto, já que a com o nome preto ela não é tão boa. Certo? Acabou essas perguntas. O vídeo ficou muito grande, mas eu espero ter passado a mensagem, ter conseguido informar a relação do retentor, a relação da vela, esses detalhes, tá bom? Desculpem aí, mas a vontade é tanto de se pronunciar, de mostrar que eu findo me excedendo. Que eu já falei demais. Mais uma vez, muito obrigado a atenção de todos.